Olá, estamos começando o Espaço Maternelle com Solange Fried e hoje a minha convidada é a psicanalista e psicóloga Caroline Luci do Círio. Então, a gente hoje vai conversar sobre as competências do bebê. E antes de começar o vídeo, a gente estava conversando bastante sobre isso e com relação ao bebê, a gente já sabe, né, o quanto o bebê de hoje não é o bebê de tempos atrás, né? O bebê antes dos anos 50 era um bebê tábua rasa. Na verdade, um pedaço de carne que as pessoas apenas lá iam cuidar, iam limpar, higienizar, botar para dormir, comer e ponto. Esse bebê interativo, esse bebê ativo, esse bebê com competências, esse bebê que desde o útero materno já mostra assim, um estilo de relação, uma interação, uma intencionalidade, é o bebê contemporâneo. A gente antes, esse fenômeno que a gente está falando aqui, do bebê competente, ele não existia. Pelo contrário, né? O bebê ele era insuficiente, era deficiente, era incompetente. Então, sobre isso muito mais, a gente vai conversar agora com a Caroline. Caroline, obrigada por ter aceitado o convite. Obrigada. É um prazer ter você aqui. Prazer é meu. Poder falar de bebê, acho que é algo que sempre me dá muito prazer, né? E que eu acho que é de extrema importância, né? A gente poder apresentar, né, para as pessoas de uma forma geral, né? Sejam profissionais, pais, enfim, quem se interessa pelo bebê, né? Poder apresentar isso, né, que você está chamando aqui de bebê contemporâneo, né? De fato, a gente até a década de 50 tinha assim, um entendimento científico sobre o bebê que era um tanto resumido a reflexos, né? Tudo era muito da ordem do neurológico, do cognitivo, né? Havia muito pouca interpretação sobre o que estava por trás daquilo tudo, né? Então, acho que muito essa ideia de que o bebê é uma tábua rasa, né? De que é uma folha em branco, né? Que vai ser preenchida ao longo da vida, né? E a ideia de que o bebê, ele era esse organismo inacabado, incompleto, alguém que viria a ser, né? Um dia. Uma promessa. Né? Uma promessa, exatamente, né? E hoje o que a gente vai percebendo, né? É até engraçado, às vezes, quando você encontra, às vezes, uma pessoa de mais idade, né? As vovós, enfim, e quando elas observam, né, os bebês 2018, elas reparam, nossa, mas o bebê já está de olhinho aberto, nossa, mas o bebê já está fazendo isso, fazendo aquilo, né? Então, é uma novidade, né, esse olhar para o bebê, né? E o que a gente vai pensando e propondo, né, nesse trabalho que a gente está construindo, né, que é uma clínica psicanalítica para bebês, é justamente poder reconhecer esse bebê com algumas competências e capacidades inatas, né? Poder reconhecer que esse bebê ele já nasce com um aparato eficiente para as trocas sociais, né? Então nós temos a pesquisa da NAG, que foi nos anos 80, né, em que ela levantava o dedinho para um bebê com poucas horas de vida, né? Ela tinha ali um espelho, né? Então, e o bebê movimentava o dedinho, né? E a gente, né, aquilo foi nomeado como imitação neonatal. E hoje o que a gente vai interpretando a partir disso é que a imitação tem um valor intencional, né? Que a gente está supondo ali um bebê que quer entrar no campo da relação, que ele quer trocar com esse adulto, né? Então, acho que esse é um passo importante, né? A gente começar
a compreender o bebê dessa forma, né? E a gente se apoia muito na teoria linguística, na semiótica, para pensar na possibilidade de escuta para essas produções, né? Então, o bebê produz coisas em direção ao outro, né? Ao seu pai, ao seu cuidador, a pessoa que se ocupa do bebê, né? Então, ele tem gestos, ele vocaliza, ele balbucia, ele chora, ele ri, né? Então, a gente se apoia nessas outras formas de linguagem, né? Para pensar na possibilidade de fazer uma escuta para aqueles que ainda não falam, né? Então, mesmo antes da entrada na fala, o bebê pode nos contar algo sobre ele, né? Então, eu acho que isso é uma novidade, né? É algo que vem sendo pensado há pouquíssimo tempo, né? Então, é uma literatura que está em construção, que está em pleno desenvolvimento, né? Então tem um gerúndio aí acontecendo, né? Estamos em processo, né? E quanto mais a gente pesquisa, mais a gente descobre coisas novas sobre o bebê, né? Do quanto ele é capaz de se comunicar usando o seu corpo, né? O bebê é um ser muito complexo, né? A gente sai justamente daquele entendimento de um bebê que não era praticamente nada, era passivo, né? Não era reconhecida essas competências, essa complexidade que é o bebê, né? Até os estilos interativos, como eles são, como a gente estava falando antes, né? Multimodais, né? Porque é fato que o bebê, ele vai ali nas minúcias, né? Enquanto a mãe está lá agitada, botando seu bebê para dormir, achando que está acalmando ele, mesmo que ela esteja um pouco aflita, o bebê não dorme e ela fica assim, eu não estou entendendo porque ele não tá dormindo. Mas de fato ela assim tão tensa, obviamente o bebê está fazendo toda uma leitura daquele corpo, daquela forma de se colocar ali com ele, né? Claro. Isso é um tema importante, né? A gente já tem algumas pessoas que vêm pesquisando a sensorialidade do feto e também o que a gente vai pensando, lendo sobre as capacidades sensoriais do bebê é que ele é justamente multimodal, né? Então, neste aspecto, os bebês são muito mais competentes do que nós adultos, né? A gente trabalha com uma teoria que ela é um pouquinho ao contrário, ela não é uma teoria desenvolvimentista, mas a gente sabe que o bebê ele nasce, né, com uma capacidade gigantesca, né, do ponto de vista sensorial, e que isso vai se perdendo com o tempo, né, porque é natural que você vá fazendo uma seleção, né. Então, se a gente pensar, por exemplo, a percepção sonora do bebê, né, o bebê ele é capaz de fazer cálculos estatísticos dos sons que ele escuta, né, e a partir de então o próprio cérebro vai fazendo uma seleção e ele passa a memorizar o que mais se repete, né. Então, a partir do momento em que ele consegue reconhecer o que se repete, ele consegue perceber, por exemplo, o que vai acontecer. Então, por exemplo, quando a mãe vai no berço e diz, olha, agora nós vamos tomar banho, né? Então, a partir da percepção sonora, o bebê já é capaz de reconhecer que então a mãe chegou ali, falou de tal forma, repetiu X, Y sílabas e que ali vai acontecer o banho, né? Então o bebê é capaz de prever essas situações a partir da percepção sonora que ele tem, né? E se a gente pensar, né, na verdade a dificuldade é nossa, né, de compreender essa capacidade do bebê, porque nós já perdemos isso há muito tempo, né? Hoje, se a gente for pensar nós adultos, o que a gente mais utiliza, né? Nós somos muito mais visuais, né? Então a gente usa muitos mecanismos, a TV, o celular, o computador, né? Então talvez muito mais
auditivos, né? Então, alguns outros sentidos que a gente vai deixando de usar com o tempo, essa capacidade se empobrece, né? Exatamente. E o bebê tem isso ali a todo vapor. Então, todos esses estudos, né, sobre a sensorialidade e a sensibilidade dos bebês vão norteando esse trabalho clínico, né, e possibilitando que a gente possa fazer trabalhos de intervenção com bebês que apresentem eventualmente um sinal de risco, de sofrimento, né? Então, poder trabalhar com esse bebê junto com o outro, né, que é o seu pai, a sua mãe, o seu cuidador, a sua avó, enfim, quem se ocupa dele, né? Porque o bebê vem com capacidades, ele tem muitas competências inatas, né? Mas ele vai se formando na relação com o outro, né? É esse outro que vai ali de alguma forma ajudando no sentido de poder valorizar, reconhecer, interpretar as produções dele, né? Então, muitas vezes a gente fala, ai, bebê tem mania de jogar as coisas no chão, né? E aí a gente vai pensando, bom, não é que ele gosta de jogar no chão, talvez ele tenha deixado cair de propósito, para que você pegue, né? Porque ele está, na verdade, te convocando, ele está te chamando, né? Então, essa possibilidade de interpretação que vai dando um norte para esse trabalho nosso com bebês. E é um trabalho importantíssimo, né? Porque é trazer também para os pais um outro olhar para esse bebê, né, Caroline? Porque é um olhar em que você supõe um outro, né? Então, assim, o bebê realmente é um outro, ele está ali, você vai descobrindo ele e ele também vai descobrindo você na relação, né? Vocês dois. Tanto é que vão criando, assim, estilos interativos, né? Onde um estilo com a mãe vai ser diferente com o pai, que vai ser diferente com o irmão, com a avó, e aí fica, né? E isso realmente é importante que os pais saibam, né? Que o bebê ele está atento, e cada um é um para ele mesmo, né? E cada bebê é um bebê. E quem já teve mais de um, isso as mães mesmo já sabem, né? Que cada bebê é uma forma. Você acha que aprendeu tudo sobre o bebê? Não, porque o bebê, cada um é um, né? Não tem como a gente saber tudo sobre o bebê, não tem como, né? Não, e esse eu acho que é um ponto importante, né? Eu acho que a nossa aposta na singularidade. Na singularidade. Né? De que não existe um modelo certo, não existe uma receita, né? Mas que existe uma possibilidade de apostar neste bebê, de reconhecer e valorizar o que esse bebê produz, né? E buscar, eu acho que isso é uma coisa interessante, né? Acho que buscar essa troca prazerosa, né? A via do prazer, ela é importante. Porque é isso que vai permanecer ali, né? Isso é que vai, é o que a gente chama, né, de engramar mesmo, né? Quer dizer, vai ter ali o registro, né? Sim, então, claro, assim, sem dúvida. Você trouxe uma questão bastante importante, que não basta o bebê ter todas as competências que a Caroline colocou aqui. É importante que tenha um outro que reconheça essas competências e possa nomear e possa dizer, né? E justamente dizer pelo bebê, né? Sim, sem dúvida. Acho que a possibilidade, né, o bebê se vê escutado, né? Ele sabe que alguém está escutando e alguém está entendendo o que ele está dizendo, né? Porque ele tem certeza de que ele está dizendo, dentro das capacidades motoras e físicas dele, ele está dizendo, né? E muitas vezes somos nós adultos que não estamos entendendo, né? Então eu acho que essa é a aposta, né? Esse novo olhar para o bebê, né? E não é um novo bebê, Exatamente. Né? É o nosso olhar que é o novo. Exatamente. Né? A gente agora tem pesquisas, literatura, né? Então
Agora a gente pode fazer isso, agora a gente pode de alguma forma contar, né, que existe essa possibilidade, que existe esse bebê aí cheio de competências a ser desvendado. Exatamente. E muitas vezes os pais também que até ficam com dificuldade na interação com o bebê, é importante que eles saibam que eles também podem buscar ajuda, né? Porque às vezes tá difícil mesmo, né? Porque não é, parece simples, mas não é tão simples assim. Para todo mundo fica às vezes uma questão, né? E quantas vezes a gente realmente recebe pais que ficam muito angustiados, né? Ainda mais numa sociedade onde a questão do cuidado se tornou assim um imperativo de um modo de cuidar, onde muitas vezes esses pais ficam angustiados. Ah, mas eu tenho que fazer assim, assim, é recomendado isso, aquilo, é dito que é cientificamente comprovado que é melhor assim, não sei o que o brinquedo X, Y. É tanta coisa na frente da relação que parece assim que no final tem que fazer assim para olhar o bebê, né? Então, assim, eu imagino que você também, trabalhando com bebês, você receba muitos pais angustiados e frustrados, né? Poxa, eu não estou conseguindo dar conta, né? Eu não estou conseguindo, e muitas vezes também se sentindo invadidos, né? Por tantas informações, né? Então, assim, o cuidado com o bebê se tornou, na verdade, assim, me parece, quando eu ouço no consultório, virou uma questão assim sintomática da relação dos pais com o bebê, né? Quer dizer, então assim, os bebês acabam, mesmo que transmitindo para os pais o que está acontecendo, acabam não sendo, não é possível interpretar, não é possível dizer, porque tem sempre uma insegurança. Será que o que eu estou pensando é isso mesmo? Você recebe muitos pais assim que ficam angustiados? Eu não sei se eu falei demais e... Eu acho que é uma questão tanto contemporânea, né? Eu acho que a gente está vivendo um momento em que a parentalidade virou, né, às vezes algo a ser comprado, um pacote a ser comprado, uma teoria a ser comprada, algo que você vai aderir e você vai seguir, né? Então a ideia de manuais e de algo muito da ordem do pedagógico, né, de que você educa pais, né, enfim, eu acho que a gente vive muito esse momento, né, e esses imperativos de fato produzem efeitos, né, na relação dos pais com seus filhos, sejam bebês ou crianças maiores, né, mas eu sigo na aposta pela singularidade, né? Acho que poder escutar o seu bebê e o seu filho, né? Não a partir de algo que está no manual, no livro, né? Mas uma escuta, né? Uma escuta que você não vai encaixá-lo em lugar nenhum, né? Simplesmente escutar, né? Eu acho que não é uma premissa muito diferente da que a gente vive no consultório, né? Então, a gente não está muito preocupado em pegar um bebê e encaixar ele dentro de alguma teoria da psicanálise ou fora dela. Não nos importa, né? O que a gente precisa é escutar o bebê dentro da sua singularidade, dentro das suas potencialidades, das suas capacidades, né? Então, escutar